Olá! Hoje a gente vai desvendar a estratégia por trás de uma das frases mais famosas e, claro, controversas da história. Aquela ideia de que a religião é o ópio do povo. E a gente vai fazer isso analisando o texto original de Lenin, O Socialismo e a Religião. Tá aí ela, a frase que todo mundo já ouviu em algum momento. A religião é o ópio do povo. Mas, será que essa afirmação é só um ataque direto à fé? Ou será que tem algo mais profundo, uma estratégia bem pensada por trás disso? Pois é, a verdade é que a coisa é bem mais tática e cheia de nuances do que parece. Não é só uma declaração antirreligiosa jogada ao vento. E é exatamente isso que a gente vai detalhar agora, passo a passo. Ok, vamos começar do começo. Para entender o argumento sobre a religião, primeiro a gente precisa sacar de onde, na visão de Lenin, vem a raiz de toda a opressão. E o ponto de partida de Lenin é este aqui, a fundação de tudo. A sociedade moderna, segundo ele, se baseia na exploração econômica dos trabalhadores. É essa exploração que, no fim das contas, cria a necessidade da religião. E essa exploração é o que o texto chama de escravidão capitalista. A ideia é que os trabalhadores, no papel, são livres, né? Mas na prática, eles trocam a vida inteira de trabalho por um salário que mal dá para sobreviver. E, claro, para continuar gerando lucro para quem detém o capital. E aqui vem o ponto-chave. Para Lenin, essa condição econômica não é algo isolado. Pelo contrário, ela é a causa de todas as outras formas de sofrimento. A opressão política, a humilhação social e, o mais importante para nossa análise, a opressão espiritual. Certo. Com essa base bem estabelecida, agora sim a gente consegue entender o papel que a religião desempenha nesse sistema todo. É aqui que a famosa metáfora entra em cena. Então, a religião é descrita como uma forma de opressão espiritual, que surge justamente da impotência de quem é explorado. Ela cumpre uma função bem específica: ensinar humildade, paciência com o sofrimento aqui na Terra e, ao mesmo tempo, consolar com a promessa de uma recompensa futura lá no céu. O texto usa outra imagem muito forte, chamando a religião de uma aguardente espiritual. Pensa nisso. É como se fosse algo que os escravos do capital usam para afogar a própria humanidade e as suas vontades de ter uma vida melhor aqui e agora. Ok, se esse é o diagnóstico do problema, qual seria a solução? Bom, a estratégia se divide em duas partes bem diferentes. Vamos começar com a primeira, a relação entre a religião e o Estado. Do ponto de vista do Estado, a posição socialista é bem clara: separação total. E o que isso quer dizer? Liberdade de crença para todo mundo, neutralidade completa do governo, fim de qualquer dinheiro público indo para igrejas e uma divisão total entre as instituições religiosas e o poder do Estado. Resumindo, a conclusão é direta. No que diz respeito ao Estado e à lei, a religião tem que ser tratada como um assunto estritamente privado de cada cidadão. Simples assim. Mas essa é só metade da história. Agora a gente vai para o ponto mais sutil. E olha, talvez o mais importante de toda a estratégia de Lenin: a posição do Partido Revolucionário sobre a religião, que é radicalmente diferente da posição do Estado. E aqui está a grande virada. O texto afirma com todas as letras que, embora a religião seja um assunto privado para o Estado, para o Partido do Proletariado, ela não é um assunto privado. De jeito nenhum. E essa tabela mostra bem a diferença. De um lado, você tem o Estado, que deve ser neutro, garantir a liberdade. Do outro, o partido, que age como uma vanguarda ideológica. A missão dele não é ser indiferente, mas sim lutar ativamente contra o nevoeiro religioso usando propaganda e debate. Só que essa postura ativa do partido acaba criando um paradoxo, né? Se o partido precisa lutar contra a ideologia religiosa, como é que ele deve tratar os trabalhadores que ainda têm suas crenças? A pergunta que surge é bem lógica. Ué, então por que o partido simplesmente não declara o ateísmo como uma regra para entrar e proíbe cristãos ou qualquer pessoa religiosa de se filiar? A resposta de Lenin, vinda direto do texto, revela qual é a prioridade máxima: a união da classe oprimida na sua luta real, revolucionária, por um paraíso na Terra. Isso é considerado muito mais importante do que a união de opiniões sobre um paraíso no céu. Ou seja, em outras palavras, a solidariedade de classe na luta econômica e política é o que realmente importa. Dividir as forças por causa de religião, isso é visto como uma tática que só serve aos opressores porque desvia a atenção dos problemas que são de fato fundamentais.
E agora a gente caminha para a conclusão do argumento, que explica como essa luta contra a influência da religião deve acontecer no longo prazo. E o argumento volta para o seu ponto de partida. A opressão religiosa não é a causa, mas sim um sintoma, um produto e reflexo da opressão econômica real que existe na sociedade. Esse slide ilustra bem a estratégia final. A luta contra os preconceitos religiosos não se vence só com propaganda. Ela se vence com a luta concreta da classe trabalhadora contra a raiz do problema, as forças negras do capitalismo, que seriam a fonte material dessas crenças. Sendo assim, o objetivo final não é perseguir a religião, mas sim acabar com a escravidão econômica, porque ao fazer isso se estaria eliminando a verdadeira fonte do entontecimento religioso da humanidade. A ideia é que, se você remove a causa, o efeito desaparece sozinho. E toda essa análise nos deixa com essa pergunta, uma pergunta bem provocativa que resume todo o argumento. Será que é possível eliminar uma crença, seja ela qual for, sem antes transformar radicalmente as condições materiais e sociais que, segundo essa visão, dão origem e sustentam essa crença? Fica aí a reflexão.